Quando o maligno caiu, Deus fez que houvesse luto. Quando Judas suicidou, o Senhor lamentou, dizendo: a nenhum deles perdi, a não ser o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Então, antes que as portas do inferno venham sussurrar contra Deus, é necessário que compreendamos que um Deus todo-poderoso também pode perder, desde que tal perca não tenha mais nome, nem memória, nem descrição, nem elementos forenses que lhe expressem, senão a perdição manifesta no ato de perder. Por causa do entendimento do homem, todas estas palavras. Como se compreender quando o Deus Todo-Poderoso perde? A resposta mais imediata que nos ocorre aparece como uma equação matemática. Perde exatamente porque um Deus Todo-Poderoso tudo pode. Não se perde o que não se tem. Não se perde para si o que pertence a outros. A perda requer valor, ainda que o menor de todos e último de todos os fracionários. Nenhuma coisa passa para Deus, porque Ele está presente no passado, como se fosse hoje e amanhã para nós. É Ele quem faz tudo passar, porque é eterno e além da eternidade, por lhe ser Pai. Deus também perdeu, uma vez que o Todo-Poderoso tudo pode. Perder também é esquecer, extraviar, distrair. Não significa de forma alguma se deixar vencer de algo ou alguém. Visto pelo lado de Deus, conhecer a perda é torná-la verdadeira. Ainda que tenha que deslocar o tempo elástico da perda, onde uma eternidade é vivida em um segundo, amoldar o tempo e o tamanho, estando no momento eterno de um dia eterno. Quando vivendo o Emanuel e verificando que os fariseus usavam de uma vasta liturgia cheia de preceitos religiosos que não interpretavam a vontade e lei de Deus, o nosso Mestre amado ensinou aos seus discípulos para que soubessem o que mais lhe importava, usando as seguintes palavras: os fariseus cuidam até dos dízimos do hortelão e do endro e do cominho, mas esquecem o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Estas são as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mateus 23, 23. É fundamental e a melhor parte lembrar que, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Porque tanto o sim sobre sim, quanto o não sobre não, são a luz da verdade, com testemunho do Senhor, do qual o diabo fugirá de vós, porquanto nunca se firmou na verdade. Na verdade, inimigos se afastam, distanciam, se retiram, se alongam e fogem. Eles não vêm senão a roubar, matar e destruir. Vale lembrar que não vem senão é diferente de só vem para. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Outra lembrança importante é que foi Deus quem pôs inimizade entre a semente da mulher
e os afiliados do maligno, para que em qualquer circunstância acima da compreensão humana seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então, quando for difícil ser humilde, que tudo em sua volta lhe construir um trono ou um pináculo de templo, o mais necessário e a boa parte será lembrar-se de que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Uma das igrejas da Ásia recebeu uma carta do Senhor Jesus bem diferente do que esperaríamos para uma congregação ameaçada e em meio a muitas aflições. Digo-vos que tereis uma tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, mesmo que conheças as portas do inferno e da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, porque vos matarão, mas é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Também está escrito: haverá o tempo em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Quando Deus impôs inimizade entre o homem e o maligno, construiu parede, barreira, Babel, abismo, corrente, fosso. Os daqui não podem passar para lá, nem os de lá passarem para cá. Mesmo dentro da mesma rede, no mesmo barco, plantando no mesmo campo e debaixo do mesmo sol ou chuva. Há um escudo que, embora invisível aos religiosos, foi Deus quem os estabeleceu. Há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre a igreja e uma sinagoga, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, mesmo sem aparências humanas ou visíveis aos olhos dos homens. Porque Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Mas aconteceu que o homem caiu e criou uma cédula impagável de dívidas e culpas, uma vez que a moeda ou valor de pagamento somente Deus possuía. Também, cumprindo a justiça, um homem rasgou a cédula que era contra nós na sua ordenança. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Sabendo-se que o amor atrai os seus carentes, necessitados, oponentes, concorrentes e anelantes por abrigo, se recomenda a continuar amando, porque o amor nunca falha. É pela força e virtude desse amor que a igreja fora edificada como coluna e firmeza da verdade. Quanto à aparente força da morte, já somos entregues à morte todo dia. E uma vez que entregamos as nossas vidas a Ele e já lhe temos seguido a caminho da cruz, há de se ver. Tanto perfaçam 40 dias de tribulações, como 10 dias de perseguições até a morte. Deus sabe o que é morrer. Deus sabe o que é ressuscitar. E disse contra todas as nossas portas e todas as portas do inferno e da morte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
porque não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasse ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 18 a 24. O caminho aberto pelos seus passos. Então, embora usemos do mundo como se dele não abusássemos, temos aborrecido ao mundo, e o mundo nos aborrece como uma reação natural inevitável. O salmista anunciou a maravilha de a justiça ir adiante da salvação, e a misericórdia e a verdade se encontrarem. A verdade brotar da terra e a justiça olhar desde os céus. São figuras antagônicas diante da justiça humana, mas é um retrato falado da igreja invisível, lugar onde Deus faz seu templo e sua morada para sempre. O céu e a terra passarão, não somente pelos seus abomináveis e malditos marcos, mas até que a sua beleza extraordinária e o poder do homem sobre o homem passará, para que na coisa nova que Deus há de fazer não caiba nem mesmo a lembrança das coisas de aqui. É como se fosse possível ao homem olhar para a igreja e, ao vê-la, imediatamente abominar-se a tudo quanto há aqui na terra, e a sua lembrança eliminar-se a realidade terrena, como está escrito: vaidade, aflição de espírito, correr atrás do vento. Jamais se lembrarão das coisas passadas, nem mais se recordarão, diz o Senhor. Igreja é já assunto celestial. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Salmo 85, 9 a 13. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.